Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um canal, a mais um vídeo, melhor dizendo, propagado pelo canal Dialogando com as Ideias. Antes de mais nada, como eu sempre faço, eu quero agradecer você que tem se inscrito no canal, que tem entrado para esse grupo das ideias e dialogar com a gente. E eu peço também que aqueles que estão assistindo este vídeo, vai lá, dê seu like, se inscreva no canal. Toda semana terá novos vídeos propagados. E esses vídeos, quando você se inscreve e ativa o sininho lá todos os vídeos que serão gravados aqui semanalmente chegará até o seu celular. Ok? Então eu agradeço de coração as pessoas que têm aí se inscrito e as pessoas aí que têm assistido o nosso vídeo e têm falado bem dos nossos temas. Hoje nós iremos falar, como eu já havia dito antes em outro vídeo, nós vamos falar a respeito de Deus, a primeira pessoa da Trindade, o Pai. E a pergunta que eu começo fazendo a vocês é a seguinte: Deus, sendo Deus, ele pode sofrer? O que você acha? Antes de nós entrarmos diretamente no assunto propriamente dito, o que você acha? O que se passa pela sua ideia agora? Como que você dialoga com a sua ideia? Deus pode sofrer ou Deus não pode sofrer? Ou Deus sofre? Sendo Deus. É isso que nós iremos falar agora. Se Deus pode sofrer, uma interrogação. Bem, o problema do sofrimento sempre nos leva a uma meditação, a questões acerca de Deus. Por quê? Nós sempre ficamos com a ideia cheia dos porquês. Por que aconteceu isso? Por que tal pessoa é angustiada? Por que tantas pessoas no universo sofrem? São perguntas muito antigas e que vêm até nos dias de hoje. Por que Deus ele não está ali presente na hora que nós mais precisamos? Como perceber o agir salvífico de Deus durante a humanidade, durante a nossa história, repleta de sofrimento causados pela fome, pela guerra, pelas doenças e tantas outras formas de escravidão. Onde está Deus? Será que Deus não está presente nesta hora? Será que Deus está ausente? Será que Deus ele não está vendo o sofrimento alheio? Será que realmente esse Deus é um Deus impassível? Um Deus que não ama? Um Deus carrasco? Será que é esse realmente o Deus que nós temos que olhar? Eu quantas vezes passei por essas experiências? Estas experiências, no plural. E eu garanto que você também passou. De dizer e de falar: Deus, onde você está? Por que você não olha para o meu sofrimento, Senhor? O Senhor está a par, o Senhor está alheio, o Senhor não está presente mais na minha vida? Teu Espírito se retirou de perto da minha presença? Para isso, eu indico um livro para vocês, muito bom, de um teólogo protestante muito considerado, chamado Jürgen Moltmann. Ele é um teólogo protestante e ele trata muito bem desse tema no livro dele, O Deus Crucificado. Então, Moltmann, ele fala muito bem. Então, aqueles que tiverem interesse aí, podem procurar Jürgen Moltmann, O Deus Sacrificado. Bem, segundo a filosofia grega, você sabe o que aconteceu, pessoal? Sabe por que há muitos ateus e ateias hoje? Porque eles trazem consigo uma tradição desde lá dos filósofos gregos. Por que você está dizendo isso, Rodrigo?
Porque segundo os filósofos gregos, Deus ele é impassível. Ou seja, Deus ele não deixa se tocar pelo sofrimento e nem mesmo pelo sofrimento alheio. Então é por isso que os filósofos gregos diziam isso. Deus é intocável. Deus é Deus. Deus é impassível. Porque ele é o soberano. Ele é o transcendente. Na cabeça dos filósofos, na linha de raciocínio dos filósofos gregos na época. Então, nem mesmo pelo sofrimento alheio, pois isso, dizer que Deus está a par do sofrimento humano, ou do sofrimento daquele que está sofrendo, daquela que está sofrendo, seria minimizar Deus. Seria deixar um Deus obsoleto. Seria deixar um Deus vulnerável. Ou na palavra dos filósofos, seria deixar Deus um Deus que se revelaria fraco. Uma fraqueza. É aí que entra a grande jogada agora com as ideias. Se eles disseram isso até hoje, até hoje não, desculpa. Se na época eles disseram isso, o que eles fizeram ao dizer que Deus é impassível e se ele se mostrar em amar alguém ou estar a par do sofrimento de alguém, ele vai se demonstrar um Deus obsoleto, fraco e acessível a qualquer um. É essa a ideia. No entanto, que eu acabei de falar dos ateus, principalmente as pessoas que entram na faculdade de filosofia, já no primeiro ano, calor, cabeça raspada, já sai. Eu não acredito em Deus. Mas também não sabe falar nada. Eu já me deparei com pessoas que fizeram filosofia, ou é no primeiro ou no segundo ano, já começa a dizer, eu sou ateu, mas não sabe explicar o que é o ateísmo, nem deísmo, e também não sabe configurar na sua mente o porquê não acredita em Deus. Tem muitos aí. Teve um colega uma vez que ele estava na igreja, na época que eu estava lá, ele era baterista. E ele começou a frequentar a faculdade e no seu curso de de história, ele já no primeiro semestre do primeiro ano, ele já chegou e já disse, Rodrigo, eu não acredito mais na Bíblia, não acredito, é tudo errado isso. Cara, você precisa de ver meu professor. Meu professor mostra para você tudo. Os erros da Bíblia. Aí eu argumentei contra, eu falei assim, meu amigo, mas desde quando você aprendeu, ou aonde você aprendeu, ou quem disse a você que a Bíblia ela é impassiva de erros, que ela é inerrante? Ela contém erros, mas você deve entender uma coisa. O Rubem Alves, falecido Rubem Alves, teólogo, professor, ele dizia o seguinte acerca das Escrituras: o dedo aponta para a lua, mas ai daquele que fica olhando para a ponta do dedo. O que o Rubem Alves quis dizer quando ele falou acerca disso? Ele quis dizer que quando você está lendo as Escrituras Sagradas, você tem que ter em mente as entrelinhas. Saber o que é uma parábola, saber o que é um texto alegórico. E ele citou para mim Josué, ali capítulo 10, que diz que Josué orou e o sol parou. E que o que parou é a terra, porque o sol, desde que é sol, já é parado. Eu falei, rapaz, assim, amigão, quase que eu expressei o nome do rapaz aqui. Eu falei assim, olha, é o seguinte, isso não é um erro bíblico. O autor bíblico, ele teve a inspiração de Deus. Ele falou, mas quando é inspiração, não é psicografia. Então, a inspiração vem até ele, na mente dele, ele relata ao povo, certo? Mas com as palavras dele. E com a ótica, com a cosmovisão dele.
com a visão de mundo que eles têm. Se até 500 anos atrás o povo achava que se fosse navegando, o mar ia cair, agora imagina nos tempos de Josué. Então eu disse, a Bíblia não está errada. Você tem que olhar para a mensagem que está atrás do texto. E qual que é a mensagem que o livro de Josué quer nos passar acerca daquele capítulo? Ele quer nos passar que Deus é soberano em tudo, que ele pode parar-se, ele pode frear a rotatividade do universo para garantir a vitória do seu povo. É isso. Pronto e acabou. O seu professor não falou errado, é você que já foi com a mente completamente atrasado e desaprendido lá. Então, fica isso aí para aqueles que acham que a Bíblia é lida dessa forma. Tem jeito, gente. Isso se aprende aqui, se inscrevendo no canal, procurando na internet, que a internet é uma fonte de conteúdo, no celular que está na palma das nossas mãos. Mas as pessoas hoje preferem as curtidas, o narcisismo doentio. Se você ser uma moça bonita ou um homem bonito, tem lá 5 curtidas, 10 curtidas, já cai no narcisismo doentio. Por quê? Porque acha que tem que ter 200, 300. Ela tem que marcar a presença dela através da sua imagem, porque por dentro é vazia. E tem que se mostrar na realidade quem realmente é, para que o seu ego, para que a sua autoestima cresça e ela seja uma pessoa admirada. Aí a hora que ela olha, ela fala, nossa, que legal. E a hora que não vê nada? Fica triste, cabisbaixo, autoestima baixa, vulnerável, triste. Fica todos os sentimentos negativos passa pela cabeça de tais pessoas que assim fazem. Pode perceber para você ver. Então, ao invés de nós usarmos esse poderosíssimo mecanismo que nós temos, essa tecnologia que está em nossas mãos para o conhecimento, para o dialogar, para entrar na órbita das ideias, do mundo e do conhecimento, fica aí no Facebook o dia inteiro, no Instagram, no WhatsApp e por aí vai. Então, pessoal, Deus, a pergunta que eu fiz no começo, Deus pode sofrer? Eu digo a vocês, Deus pode. Então, os filósofos diziam que Deus não podia sofrer. Isso iria limitar Deus, isso iria mostrar um Deus obsoleto e fraco, certo? Só que o Deus que nós entendemos e que nós vemos, o Deus a qual nós servimos, e o que o Moltmann relatou, ele diz assim, ele mostra um olhar diferente dos filósofos gregos. E ele diz, argumentando, que se Deus fosse incapaz de sofrer, como diriam os filósofos gregos, se Deus fosse incapaz de sofrer, ele também seria incapaz de amar. Uma vez que ele é incapaz de sofrer, também ele é incapaz de amar. E não é isso que a história, que a palavra que foi revelada e que chegou até nós nos mostra. A palavra nos mostra uma outra concepção, realmente de um Deus que está presente, de um Deus que sofre pelo seu povo e por aqueles que são escolhidos. De que forma? Eu já vou começar pela primeira. Deus, ele sofre porque ama. E nesse sentido, o nosso sofrimento afeta Deus. Porque Deus não apenas sofre por nós, mas sofre conosco. A nossa compreensão de Deus, quando nós falamos de sofrimento, a nossa concepção de Deus, gente, tem que ser trinitária. De Pai, Filho e Espírito Santo como uma pessoa só. Então nós não podemos falar de sofrimento de Deus sem desvincular a Trindade. Aí não tem como. Porque Pai, Filho e Espírito Santo é uma única pessoa. Então, ele deve ser compreendido sempre numa relação de comunhão. O filho sofreu, o pai está sofrendo.
O Espírito Santo está sofrendo. O Espírito Santo está sofrendo. O Filho está sofrendo. O Pai está sofrendo. Por que que Deus ele sofre? Em primeiro lugar, nós contemplamos aí na história da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que Deus ele sofre na paixão do seu Filho enviado na cruz para morrer. Deus ele passa, veja bem o que Deus passa na pessoa de Jesus Cristo. Nós reclamamos, nós contestamos o nosso sofrimento, porém Deus ele passa pela experiência da cruz, ele se faz humano, ele é humano, então ele passa pela experiência da cruz, do sofrimento e da morte. A cruz é um evento de Deus com o próprio Deus. Entenderam agora? É um paradoxo, né? O evento da cruz é um sofrimento do Deus para com o próprio Deus, porque nós não podemos distinguir uma pessoa da outra. Nós temos que olhar, nós temos que ter a visão trinitária e de comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Cristo, na cruz, ele se revela no seu sofrimento, na sua solidariedade de Deus com todos aqueles que sofrem. Nesse momento agora de pandemia, isolamento, caos, experiência aí que nós estamos vivendo negativa, vocês acham que Deus não está sofrendo? Aqueles que estão lá entubados, Deus sofre por eles. Se Deus não sofresse, Deus não teria se reduzido a um ser humano e ter passado pelo sofrimento ao qual nós passamos todos os dias. E ele foi ainda pior, ele foi crucificado e ainda numa cruz. Então, essa teologia da cruz, ela nos revela, ela mostra um Deus para nós, um Deus abandonado, um Deus amaldiçoado, um Deus que está junto com os marginalizados, um Deus que está com aqueles que estão padecendo pelas desavenças da vida. É um Deus que se mostra presente em todos e qualquer lugar. É esse Deus que sofre para conosco. Deus, ele sofre. Quando nós sofremos, Deus sofre com a gente também. Então, esse é o sofrimento de si mesmo, esse é o sofrimento de Deus. Ele se faz homem, ele manda seu filho, esse filho é crucificado, ele é chicoteado, e a teologia da cruz ele mostra. Porque a teologia da cruz, quando eu falo em teologia da cruz, eu falo no sentido do Deus crucificado. Entenda isso, gente. Porque a palavra teó é Deus, elogia estudo. Então, estudo de Deus. Então, essa teologia da cruz, que muitas pessoas entendem que na ótica dos filósofos, que é um Deus ausente, que não está presente, que isso, que aquilo, não. Deus está sempre conosco em todos os lugares. E isso, quando aconteceu, olha que interessante. Quando os filósofos gregos dialogavam, debatiam ali, que é bem diferente de hoje, né? Se usava muita retórica, oratória, eles convenciam mesmo. Os filósofos gregos, desde Aristóteles, Platão, os caras detonavam mesmo. Então, eles faziam a cabeça da gente. Então, para eles, Deus é impassível. Se ele se mostrar compassivo, se ele se mostrar uma empatia, para nós não passa de um Deus fraco, obsoleto, um Deus que não pode fazer nada. Mas Moltmann, ele reverte o quadro na sua expressão. Deus, ele sofre. Se Deus não pode ser impassivo, ele também não pode amar. Então fica algo de que joga para cá e joga para lá. Então o que nos mostra esse sofrimento de Deus? É as palavras dos filósofos gregos? Não. É o testemunho da revelação que nos foi dado, que eu falei no vídeo passado, da ideia de Karl Barth, com relação
acerca das Escrituras Sagradas, que nós herdamos o testemunho da revelação que foi passado de geração em geração até nós. E a pessoa que lê e que ouve e que essa palavra ela atinge e faz com que a pessoa mude de comportamento, ela se torna a verdadeira palavra de Deus. Porque o livro em si, o objeto, as folhas e o que está escrito ali, não passa de objeto. Para nada serve. É uma palavra obsoleta. Uma palavra que não muda. Uma palavra que não traz conforto. Uma palavra que não traz alegria. Uma palavra que não traz paz. Uma palavra que não abençoa. Uma palavra negativa é uma palavra, são meras palavras. São palavras vazias. Mas este testemunho não. Os profetas, os apóstolos, os discípulos testemunharam, andaram junto, viram, e isso foi passando para nós até que chegássemos aqui no nosso contexto. E eu gostaria de dizer também que esse evento da cruz, para o apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntio, ele fala que é o escândalo da cruz para gregos, para judeus e também para gentios. E depois ele encerra o versículo assim: mas para nós que cremos é o poder de Deus. Porque os gregos, os filósofos gregos, os gentios e os judeus não acreditavam nesse Jesus. Até que ele fosse pregado ali na cruz. Pregou, esse aí não é o Deus a qual nós esperávamos. Mas assim que ele ressuscitou, ele deixou todo mundo ali pasmado. E agora? Eles se contrariaram a si mesmo com as suas palavras. Tiveram que engolir as suas palavras. É por isso que o apóstolo Paulo chega depois e fala: escândalo para os gentios, escândalo para os filósofos gregos, escândalo para os judeus, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então, no entanto, essa verdade de Deus sofredor, que tanto aí nos espanta os homens, ela é a revelação mais íntima que o ser humano pode ter com Deus. Revelação maior do sofrimento de Deus para conosco, para com o cosmo, não existe. É a revelação através do envio do Filho para a nossa salvação mediante a sua paixão e mediante a sua morte. A cruz é tudo. A cruz ela abre a porta da graça, da salvação para todo aquele que crê. Só que também ela é escândalo. Para quem? Para estes três grupos aí a qual eu disse. Então, quando alguém te disser Deus pode sofrer, Deus sofre. Ele sendo Deus, assumiu a forma humana e passou tudo quanto nós passamos. E aqueles que estão sofrendo agora, Deus também está sofrendo. Mas por que Deus não intervém? Por que Deus não faz isso ou aquilo? Na verdade, não é assim que funciona. O homem, ele tem o livre-arbítrio dele. Uma vez me perguntaram assim, quando caiu aquele avião da TAM lá que matou muitas pessoas, explodiu lá. Gente, é mais ou menos assim. Eu não estou dizendo que é mais ou menos assim. Deus nos criou, correto? Nos criou. Mas, o ser humano, cheio de ideias mirabolantes, porque Deus cria um homem com livre-arbítrio e um ser racional, e com ideias mirabolantes, querendo ir para a Lua e querendo descobrir outros planetas, o que vocês acham que vai acontecer? E depois que acontece o imprevisível, a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Por que Deus não salvou? Por que Deus não estava lá? Deus fez o homem andando. Aí depois vem o homem, constrói o avião cai. Por quê? Por quê? Por que cai? Porque está passivo de erros, está passivo de algum problema, como qualquer máquina, como qualquer ser humano. Eu posso estar falando que agora meu coração parar. Isso acontece. Então, que tenhamos em mente não só apenas um Deus que sofre, mas um Deus que, acima de tudo,
também nos ama e também nos guarda, e a sua revelação, ela mostra muito bem isso para nós do Deus Trinitário. Tá legal? Fica aí, pessoal, um abraço, até mais. Se inscreva no canal, ativa o sininho e dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí para outros lugares, principalmente aí as Santas Casas de Misericórdia. Envie esse vídeo, pessoal, compartilhe. Permita que a palavra chegue até eles, porque se eles não podem ler no estado em que estão, eles podem ouvir. Deus está com você. Não pense que Deus te abandonou. Não pergunte, não faça essa blasfêmia de perguntar aonde, não cometa essa blasfêmia de perguntar aonde está Deus nesse momento. Deus sempre esteve no mesmo lugar, aqui e será para sempre, ao lado do ser humano, ao lado daquele que sofre, porque ele também sofreu. Nós sofremos porque nós somos seres humanos, então é por isso que nós sofremos. Então nós estamos passíveis, nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de doença, acidente, qualquer tipo de coisa. Mas Jesus disse certa vez: eis que vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós estáis também. E esse lugar não vai ter nada disso que eu acabei de falar aqui. Não vai ter Covid-19, não vai ter gente entubada. Será a perfeição de Deus para o seu povo e para sempre. Um abraço, fique com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal.